Olá, bom dia. Estamos aqui mais uma vez com Influengenharia, trazendo para vocês um tema bem interessante. Vamos falar aqui hoje sobre segurança e saúde em serviços gerais, que serve para limpeza, ao seco, ao molhado, e algumas curiosidades para prevenir acidentes e doenças. É um material que eu trouxe inicialmente para uma empresa que eu trabalhava de gás natural, e estou compartilhando aqui para vocês agora. Sempre lembrando para nunca trabalhar sozinho, sempre trabalhar em dupla, à medida do possível, com uma comunicação fácil com outros colegas. Alguém pode passar mal com o produto, alguém pode se acidentar, pode escorregar, e a gente vai falar isso, o motivo por quê. Sempre lembrando aqui, deixar sua contribuição, caso seja merecedor, de R$1 a 100 mil, 1 milhão, 50 mil, 10 mil, qualquer valor de coração, como diz aqueles meninos em ônibus, né? Dá por dar em qualquer lugar, aqui dá para me ajudar. A gente mantém aqui o deslocamento, combustível, hidratação do profissional, pagar os boletos, e a gente vai se virando aqui para poder contribuir o melhor para você. Aparece meu nome, aqui algumas contribuições que eu dei para o mercado ao longo desses 25 anos, na formação aí de civil, segurança, gás natural, gestão esportiva, atuação em ABCD, laudos, consultoria, assessoria, treinamentos, cursos. As minhas redes sociais estão aí, o X, o Instagram. E sou membro associado IBAP, perito consultor. O objetivo aqui desse trabalho é prevenir a ocorrência de acidentes e incidentes nas atividades de manuseio com substâncias ou ferramentas com riscos para a integridade física do colaborador dos serviços de limpeza e áreas afins. As mãos e dedos são os membros mais complexos do nosso corpo. Músculos, ossos, tendões, articulações. É uma área objeto de muito estudo na área de ergonomia. É composto justamente por esse conjunto. Qualquer lesão nessa área é complicada a recuperação, muitas vezes até dolorosa, seja ela queimaduras, seja ela por esforço repetitivo, a famosa LER, né? Lesão por esforço repetitivo, que pode ser uma DORT, que é a DORT, que é a doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Quais são os tipos de lesões que podem ocorrer com mãos e dedos? Você pode ter o tipo de contusão, corte, ferimento, perfuração, prensamento, queimaduras ou fraturas, depende do que está executando. Quem mexe com produtos químicos, quem mexe com vassoura, rodo, que usa como instrumentos aí no dia a dia. É importante, de acordo com a PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, que veio a substituir o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, fazer um levantamento das atividades a partir da antecipação, do reconhecimento, do monitoramento, para poder prevenir acidentes e doenças. Lembrando sempre que a nossa pele é o maior órgão que existe. Então, a pele é um órgão passível de absorção, adsorção, que pode levar a uma contaminação também e cair na corrente sanguínea para outros órgãos. A causa das lesões aí, um exemplo ilustrativo aí, contato com substância material de alta temperatura, ou substância, ou material, pode ser um conjunto, pode ter concentrações diferentes, muito cuidado com águas sanitárias, com alvejantes, com desinfetantes, e esse cuidado começa na cultura prevencionista dentro de casa. Se a gente tem esse cuidado em casa, tem o costume de ler rótulo, tem o costume de ver as descrições, a chamada FISPIC, Ficha Industrial de Segurança de Produtos Químicos, que veio a substituir ao MSDS, Material Safety Data Sheet. Então, você ainda tem aqueles 16 itens obrigatórios para estar atento no que fazer em caso de socorros, em caso de ingestão acidental, inalação, respiração, a parte que você pode evitar e o que fazer para não piorar a situação. Contatos com materiais de baixa temperatura, chamada criogenia, está muito presente nas substâncias que contêm predominantemente nitrogênio e gás carbônico, produtos químicos em geral. E sempre aquela orientação, aquela dica, mantenha longe do alcance de crianças. Crianças, elas enxergam isso como um brinquedo, uma diversão, o colorido.
E não é raro ter contato com essas substâncias, que podem levar a desmaios, dor de cabeça, ou entre outros sintomas. Sugiro aqui a visita num site muito legal chamado criançasegura.org.br. Se escreve criançasegura.org.br. Não só para materiais químicos, mas também a parte de afogamento, queimaduras em geral. As causas de lesões aí, perdoe aí a falha, não é pensamento, se bem que o pensamento vira a parte física, né? É pensamento, por equipamento defeituoso, ferramentas danificadas, local de trabalho inadequado. Tem as causas principais aí, pode levar até de cansaço, descaso com as medidas de segurança, distração, falta de atenção. Vamos resumir aqui. É importante a programação, o planejamento da atividade. Nunca improvisar, sempre seguir as orientações do fabricante, do treinamento da sua empresa, a legislação vigente, os cuidados necessários. Muito cuidado com ferramentas do tipo martelo, alicate, os diversos tipos de chave de fenda. O local de trabalho tem que estar organizado, arrumado, que diga NR24, evitar tropeços, escorregões, quedas. O planejamento da atividade, o reconhecimento do espaço, a sinalização da área, quando envolve outros colegas ou comunidade em geral, a parte de organização, que pode estar pendurado e cair. É importante que toda atividade tenha um planejamento, por mais simples que ela possa parecer. Nunca subestimar. A causa principal aí é depender do dia que esteve ontem, está com algum problema, é estar focado, concentrado no que está fazendo. O teste de cansaço pode levar ao acidente. Então, o descaso, subestimar os riscos ou superestimar a própria confiança pode levar a uma situação de distração, falta de concentração, falta de atenção, falta de foco e o acidente. Quando tem acidente com as mãos, principalmente, a gente fala, porque não está falando dos pés e das mãos. Os pés geralmente estão protegidos pelos calçados, desde que você use o EPI necessário e adequado de acordo com o CA, certificado de aprovação programado para isso. Mas as mãos geralmente são as mais expostas. Tanto é que se fizer uma pesquisa rapidinha aí na OIT e acidente de trabalho no mundo, a exposição maior começa das pontas em direção ao tronco. Começa dos dedos, nas mãos, antebraço, braço, até chegar ao tronco. As pernas geralmente vêm num plano inferior de estatística, mas as mãos estão sempre mais expostas que tudo, que é afinal com elas que você come, você usa os talheres, você pega nas coisas, você faz carinho, você abraça, você tem toda a exposição com as mãos. Então, o tratamento, geralmente, quando envolve esse complexo de tendões, músculos, nervos, é um tratamento que exige uma fisioterapia, muitas vezes lenta, demorada, e é caro, geralmente. Se tiver um plano de saúde, ótimo. Mas se não tiver, mesmo, o custo é da empresa. Para a empresa também tem um custo. A empresa tem que ter interesse também em evitar essa exposição, porque o tratamento é caro. A recuperação nunca é total, infelizmente. Se pode de 0 a 100% aqui, sempre vai ter um resquício de alguma coisa, a depender da gravidade, até irreversível, ou mesmo reversível, fica a cicatriz, fica alguma ardência ou dormência no local, isso aí pode variar muito, mas quando a gente bota aqui que nunca é total, é porque está muito mais próximo do 100% de certeza do que 80%, 70%, 60%. Então é bom evitar acidentes com as mãos. Lembrando sempre a diferença de perigo para risco. O perigo é a fonte, é a causa de tudo, e o risco é a relação entre a fonte e a salvaguarda, como você as protege. Então, o perigo é o ponto de atrito, enroscamento, muito cuidado com máquinas e equipamentos, NR12. Mas NR12 só são máquinas e equipamentos que tem na indústria? Não. Você pode ter cortadeiras, trituradeiras, como o pessoal chama, em alguns lugares, na empresa, para cortar papel. Então, tem que ter cuidado com a exposição. Cuidado com porta-crachás, cuidado com cordões ou cordinhas de crachá, cuidado com correntes no pescoço, quando pega com a mão, cuidado com aquelas bijuterias ou algum tipo de correntinha que tem nas mãos, que pode acabar tendo um efeito, uma reação em cadeia, pode puxar tudo. O ponto de atrito, enroscamento, pontos ou equipamentos quentes, eletricidade não só, a corrente elétrica, ela provoca uma queimadura, ela provoca um atrito térmico entre as células e os tecidos. Então, pode trazer queimaduras de primeiro, segundo até terceiro grau. O prensamento, né?
os produtos químicos em geral. Quando a gente fala produtos químicos, é bom que se diga aqueles previstos, sejam eles inflamáveis, combustíveis ou não, e aí, principalmente materiais de limpeza, que é muito comum nos serviços gerais. Então, antes de usar qualquer produto, conheça ele, lê o rótulo, vê se você tem uma acessibilidade específica para ele, daí a importância da aptidão. Tenham cuidados ao limpar utensílios de vidro, tem que manter um sincronismo nos trabalhos em grupo, ou seja, quando vai trabalhar em equipe, quem vai cuidar da parte de cima, da parte de baixo, lateral, se o movimento da esquerda para a direita, de cima para baixo. Ao trabalhar sozinho, não esqueça de utilizar os EPIs necessários e veja as condições de segurança da área, as condições de entorno. Essa questão de trabalhar com serviços gerais, porque predominantemente a pessoa fala, é limpeza, mas também tem, às vezes, inclui portaria, inclui o porteiro, inclui o zelador, mais conhecido como zelador. Então, esse material aqui também não é só para empresas privadas, mas empresas públicas também, e por que não dizer também condomínios. Verificar o estado de conservação dos equipamentos. Então, pode estar com alguma ferrugem, alguma ponta, alguma coisa solta na hora que você limpar, não ser surpreendido. Os cuidados tem que ter. E deu uma travadinha leve aqui. Deus do céu. Cadê esse computador?
Tivemos um pequeno probleminha aqui, uma queda. Eu não sei onde é que parou, mas eu vou retomar aqui para vocês. Voltando aqui dos slides do treinamento. Vamos concluir a nossa gravação. Já, vamos colocar aqui. Vamos lá. Na dúvida, a gente retoma de onde parou, né? Então, os pontos de atrito aqui, a gente tem que ter cuidado. Os pontos de prensamento e não pensamento. Os pontos de atrito, enroscamento. Os pontos de equipamentos quentes, eletricidade, produtos químicos em geral. A depender da física do produto, a ficha industrial de segurança de produtos químicos, não vem ela inteira, gigante, nas caixas, como recebe nas indústrias, mas nos produtos você pode ver no rótulo. A gente não tem a prática e o hábito de ler rótulos, mas é importante que nos treinamentos de serviços gerais, esses rótulos, as substâncias que vão trabalhar naquela empresa sejam expostos. Para ver o que fazer em caso de socorros, o que fazer em caso de inalação, ou a dissorção ou absorção acidental na pele, no aparelho respiratório, o que fazer. Nunca, em geral, eles orientam nunca provocar vômitos, porque o sistema digestivo nosso foi preparado para uma via única, descer. Nunca retornar, senão o ácido gástrico ele sai queimando as partes. Por isso que quem vomita dá aquela sensação horrível e pode também se engasgar com o próprio vômito. Então tem alguns cuidados aí que a gente tem que ter cuidado, sempre trabalhar em duplas, cuidado com utilizar equipamento, produtos, equipamentos, peças de vidro, manter um sincronismo, quem está subindo, quem está descendo, quem está na lateral, trabalhar em dupla, trio. Nunca esquecer de utilizar os EPI necessários, ver as condições seguras da área, as condições de entorno, principalmente envolver a comunidade e outros colegas de outras áreas. Isolar, sinalizar, verificar o estado de conservação desses equipamentos. Verificar se os cabos elétricos e certifique-se de que suas mãos estejam secas. Não se tem contato com aparelhos eletrônicos, um ou outro, às vezes nem tudo que é elétrico é eletrônico, mas todo eletrônico tem a carga elétrica, inclusive bateria de corrente contínua ou alternada, porque tudo que passa eletricidade evite contato com as mãos que não estejam secas. Nunca improvise ou modifique ferramentas, sempre utilize na forma original. Se tiver quebrado ou com alguma deformação, tiver uma estranheza, não utilize, recuse. O empregado tem o direito de recusa, desde que não tenha condições de segurança para ele. Siga as instruções dos fabricantes, procure conhecer o equipamento. É importante que todos os equipamentos tenham tradução, estejam na língua portuguesa. Cuidado com as tomadas e plugs, cuidado com fios desencapados, cuidado com fio. A eletricidade é um dos maiores calcanhares de Aquiles da segurança e saúde do trabalho. Cuidado, porque é um perigo invisível. Não subestime a tensão, se é baixa, é alta. Não subestime. Nunca elimine os dispositivos de segurança. Eu já vi gente pegar lá o tripolar e tirar o terra porque acha que aquele não vai ter utilidade. Tem a questão da garantia do equipamento, em primeiro lugar. Tem a questão de que a questão de macho e fêmea, né, que o pessoal chama. Se o macho vai ter a fêmea, ela vai ter a espera, o interruptor não está preparado para receber a terra, não é você que tem que improvisar e tirar o terra. Aí converse com um profissional de elétrica, um engenheiro eletricista, um eletrotécnico, alguém com treinamento e capacitação com certificado. Não o pessoal da gambiarra aí, eletricista, que muitas vezes faz as coisas na tora, de qualquer maneira. Tem que ser um profissional qualificado, certificado, capacitado e habilitado. Ao notar qualquer irregularidade do equipamento, notifique seu superior, administrador da área, quem está tomando conta, o encarregado do serviço. E esse daí, se também não tiver poder de decisão de autonomia, consulta alguém superior, técnica, que tem autoridade no assunto. Ao limpar equipamentos eletroeletrônicos e cortantes, tem que ter muito cuidado com as partes móveis que podem perfuro-cortar. As mãos, sempre lembrando, a maior exposição, manter as suas mãos onde você possa vê-las. A gente sempre diz assim, nunca coloque a mão no buraco que você não possa enxergar elas. Nunca coloque por trás de algum pano, algo que possa camuflá-las. Tenha cuidado ao carregar pesos, a questão da postura ereta, a questão ergonômica, atenção NR17, mãos secas, como vai carregar, que tipo de luva vai usar. Nunca levante peso excessivo, é aquele que está acima da sua capacidade.
Então, geralmente, uma pessoa de 70, 80 quilos não pode carregar mais do que 25 quilos. Tem toda uma tabelinha, homens, mulheres, condições especiais, tudo isso tem que ser avaliado. Se tiver alguma limitação física, alguma predisposição na coluna, tudo isso tem que estar atento. Então, às vezes precisa da ajuda de outra pessoa também e na postura correta. Se você utilizar o EPI errado, pode acontecer isso aí, ó. Às vezes você pega uma luva, eu preciso de uma luva de raspa, uma luva de couro, mas estou usando uma de PVC. E o que você vai pegar tem partes pérfuro-cortantes. Então, se utilizar o EPI errado, mas o EPI protege? Depende do EPI. O EPI está associado a cada risco que ele vai proteger. Por isso, o certificado de aprovação, ele foi testado e ensaiado naquele fabricante, teve aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego, através do Fundacentro, através do Metro, todas as parcerias que tem aí, os convênios que deu aquele laudo, aquele ensaio. Aí, se utilizar o equipamento errado, pode dar nisso aí. As luvas, basicamente, têm tipos de raspa, vaqueta, PVC, cloreto de polivinila, né? A depender da situação, tem que usar um creme protetor para as mãos. Lembrando que esse creme protetor aí nada tem a ver com protetor solar, o VAVB, aquele que usa em ambientes ensolarados, exposição. Está falando aqui de um creme industrial. Aqui é só uma curiosidade, é um teste que você pode fazer sozinho aí. Faz um teste com as mãos, pega aquelas camisas de botão, feche ela com as mãos normais, e agora, usando as duas mãos, desabotoe os dois botões da camisa. Em seguida, dobre o polegar em direção à mão, a palma, e mantenha nessa posição. É tipo assim, você vai dobrar e tentar pegar só com os demais. Em seguida, dobra o polegar em direção à palma da mão e mantenha nessa posição. Você vai tentar abrir os botões só com os dedos restantes. Aí mostra a importância de cada dedo. Com os 4 dedos restantes, em 1 minuto, ou seja, dobrou os polegares, aqui, ó, dobrei os polegares, ok? Dobrei os polegares, não sei se ele está cortando aí para o fundo. Dobrei os polegares, você vai usar os 4 dedos restantes, compridinhos, para desabotoar a camisa. Você tem 1 minuto aí, viu? Você vai tentar desabotoar com os 2 polegares. Você abotoou as camisas de cima até embaixo, camisa de botão. Você abotoou até em cima. Agora você vai dobrar os 2 polegares e vai tentar desabotoar só com os 4 dedos restantes. Dedo mindinho, dedo indicador, furabolo, menos os polegares. E aí, em 1 minuto, aí você vai pensar. Eu vou ter que ser mais rápido aqui por causa do tempo do vídeo. Mas teste aí em 1 minuto, ver se você consegue. Será que você conseguiu? Bem, isso foi apenas uma simulação. Mas e se fosse realidade? As mãos têm que trabalhar em perfeita sintonia com a mente e sob os cuidados dos olhos. É importante que, assim como qualquer área de atuação, com as mãos, com os pés, com os braços, qualquer acidente, incidente, a gente abordou em outro vídeo aqui, outra oportunidade, a questão da pirâmide Bird, a importância da investigação. Seja um desvio, que é a fuga de uma orientação pré-estabelecida no procedimento, seja um incidente, que é o quase acidente, e a depender do procedimento da empresa, você vai estruturar isso aí, vai ver quando vai fazer, como, de acordo com a lei, as normas, a NBR 14280 de cadastro de acidentes, e aí você vai programar as investigações com o seu SESMIT e com a sua CIPA, para evitar a repetição do fato, evitar e atuar sempre na correção. Claro que o importante é ser preventivo, mas se já que já aconteceu, vamos investigar para que não ocorra de novo. Já falamos também em outra oportunidade, em outro vídeo, a comunicação dos acidentes de trabalho. Na ocorrência de um acidente com lesão, o empregado deverá solicitar um ACAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, e também vale para doença do trabalho, vale por equiparação para trajeto, casa, trabalho, trabalho, casa, junto ao setor de recursos humanos da empresa a qual está empregado. Aí também é uma comunicação entre o SESMIT, CIPA e RH, sempre conduzida aí pelo SESMIT, que, de acordo com a NR4, representa a empresa no tratamento dos assuntos de segurança do trabalhador. Por que o recurso humano tem que ser envolvido? Porque existe a questão da pessoa, da gestão da pessoa. Ela tem um endereço dela, tem um comunicado com a família, o endereço que ela mora, a depender do acidente, como ela foi encaminhada
para algum hospital. O recursos humanos é que tem as relações de convênio, plano de saúde, a regulação junto com os órgãos competentes, se for atendido pelo SAMU, né, no Brasil, aí 192, se tiver um convênio com uma empresa particular, pode estar levando. Então, essa ponte entre o empregado e a família passa pelos recursos humanos, que é a gestão de pessoas. Lembrando sempre que o conceito prevencionista de acidente e incidente é esse daí. Todo e qualquer evento não planejado que resulte em um dano ao ser humano, à propriedade, ao patrimônio, ao processo ao meio ambiente. Esse é o conceito prevencionista, porque no conceito legal não se fala de meio ambiente, não se fala de processo, não se fala de patrimônio, é só o que tiver lesão. No conceito prevencionista, eu envolvo essas outras coisas porque eu não quero, eu sou mais conservador, eu não quero chegar a uma lesão. Eu abranjo tudo, além da lesão, os danos materiais também, que amanhã pode virar, ou não, né? Espero que não, uma lesão. E o incidente é aquele que tem um potencial de trazer algum dano. Nesse sentido, é o quase acidente. É importante também que a empresa tenha uma programação nos seus procedimentos, da área de projeto, manutenção, operação, obras, etc., fazer uma PT. Por mais simples, eu conheço empresas que têm setor de comunicação, que usam estilete, que usam corte, a parte gráfica, mexem com algumas ferramentas que podem ocasionar acidentes com as mãos, mesmo não sendo serviços gerais. Então é importante que haja uma programação. Quando é que vai caber uma PR, uma análise preliminar de risco? Quando é que vai caber uma PT para fazer? Se o serviço é rotineiro, é especial, que áreas vão envolver? Vai envolver mais de uma área? Vou ter que interditar, isolar alguma área? Então é importante ter o planejamento da situação para evitar algo pior. Então, esse serviço deverá ser avaliado pelo supervisor da área, caso necessário, para a segurança do trabalho da empresa. Geralmente, a segurança é recomendável que ela seja sempre envolvida. No serviço de limpeza, mais especificamente, quem trabalha em área aberta, fechada, coberta ou descoberta, embora não seja uma exigência, tá? A empresa não é obrigada, mas cabe ao bom senso em fornecer gratuitamente protetor solar quando a execução de serviços em locais ensolarados, aberto à exposição mormaço, UVA-UVB. O creme industrial é mais direcionado para máquinas e equipamentos, máquinas com liberação de energia térmica, gera calor, mas em ambientes expostos, céu aberto, NR21, que o diga, você tem que ter. Aí, é importante que lembrar que a NR21 trabalha a céu aberto, ela se comunica com a NR6, que se comunica com a Organização do Trabalho com 24, que está ligada a PGRN1, a NR1 está ligada a parte NR9, NR10, eletricidade. Então, as NRs elas se comunicam, entre outras. Capacete ou chapéu de palha de abas largas, quando da execução de serviços em locais ensolarados a céu aberto. A depender da proteção respiratória, vai definir, nem toda empresa tem que ter PPR? Não. Nem toda empresa tem PPR, não é obrigada a ter PPR, Programa de Proteção Respiratória. Mas cabe no básico do PGR avaliar que tipo de máscara eu vou usar, geralmente a máscara contra poeira, é a tipo 1, né? A máscara facial filtrante, a PFF1. A PFF2 já é quando exige a questão de substâncias químicas, alguns riscos biológicos, e a PFF3, lembrando que PFF3, peça facial filtrante, máscara que cobre a boca e o nariz. Não estou falando aqui de máscaras autônomas com equipamento insuflado, com substâncias, eu estou falando de máscaras físicas descartáveis, ou não, e a 3 com vapores orgânicos, VO. No caso aqui, está falando de limpeza, basicamente. E aí tem a questão do conforto também. Tem que respeitar no trabalhador a questão do conforto. As botas de segurança, os óculos evoluíram muito. Quem trabalha em ambiente aberto, com mato, tudo, exposição, tem que ter o uso da perneira, quando necessário. Exposição a picadas de cobra, escorpiões, outros tipos de roedores que podem estar passando por ali e dar uma dentada, né? Então, quem trabalha com mato alto, que não está podendo ver o próprio pé, tem que estar com perneira. O protetor auricular também, o programa de conservação aditiva vai definir se vai ser de plug, de seção, ou abafador de ruído, tipo concha ou não, acoplado ao capacete, tudo isso aí tem que ser estudado pela gestão de riscos da empresa. O abafador de ruído, que é aquele que a gente usa, que a gente vê muito pessoal com
parecendo gamer, né? Os gamers hoje usam mais abafador de ruído. Ele não está abafando o ruído, ele está ouvindo o som concentrado ali. Mas é aquele tipo concha que tem o nível de redução de ruído, o NRR. Um ambiente com 100, ele tiver um NRR 100 decibéis, se ele tiver um NRR de 10, ele vai cair para 90. Ainda assim, vai estar dentro da necessidade do uso obrigatório a partir de 35, que é o nível de ação do programa de conservação aditiva. É a partir daquele momento, aqueles decibéis que eu tenho que usar o API. A partir de 85 decibéis, exposição por 8 horas. E aí, a cada 5 vai caindo pela metade. 90 decibéis, 4 horas. 95, 2 horas, e assim sucessivamente, até o limite de 15 minutos com 115 decibéis. Quer dizer que isso aí é uma coisa direta? Não, tem que programar as pausas, porque se comunica com NR15, insalubridade, em relação ao agente ruído. E aí é uma questão de higiene ocupacional também. Uma coisa vai chamando a outra. Quando acessar rapidamente locais que seja obrigatório o seu uso. O que é rapidamente? Porque não é exposição contínua. Tem que ter a programação de pausas. Aqui é um destaque para quem trabalha em serviços gerais, na manutenção, limpeza, uso, apoio de micro-ondas. Esse aparelho que foi criado há um tempo atrás para facilitar a nossa vida, ele é utilizado para coisas rápidas, basicamente para esquentar, cozinhar algumas coisas na pressa, na correria. A gente sempre brinca dizendo assim, que para quem tem de culinária, gastronomia, sabe que a melhor comida que tem é de forno a lenha, né? Depois a carvão, a pedra, depois um forno elétrico e por último vem micro-ondas. Porque o micro-ondas ele não respeita o tempo de cozimento natural das coisas. Por isso que algumas comidas que vêm da indústria, eles vêm adaptados. Mas não vamos falar de gastronomia aqui, a gente vai falar do aparelho micro-ondas, que é importantíssimo saber o que é ele, de onde vem. O que vem a se chamar micro-ondas? Como o próprio nome está dizendo, são ondas menores que as ondas curtas, com um comprimento de onda bem pequenininho. Para quem não lembra o conceito de onda, imagine as ondas do mar aí, que tem as ondas altas e as ondas baixas. As ondas altas, elas têm um comprimento de onda horizontal mais curto. São ondas de alta frequência. As micro-ondas, elas têm um tamanho de comprimento de onda, que é uma distância entre uma onda e outra, entre um pico e outro, ou um ponto de baixo e outro, mas se mostra entre os picos, né? Você faz uma curva assim, imagine você fazendo isso aqui. Eu estou vendo de ladinho aqui, isso aqui é uma onda, certo? Vou fazer uma perninha assim. Isso aqui é uma onda, né? De ladinho. Né? Então, a parte de baixo aqui, entre uma unha e outra, é o comprimento de onda. E a altura do dedo é a frequência, a amplitude. Então, os micro-ondas, ela tem isso aqui bem apertadinho. Então, porque tem uma alta frequência. São vários dedinhos, um junto do outro, que fazem uma onda. Quando a onda é mais larga, né, um comprimento de onda maior, a amplitude diminui, ou seja, a perninha fica menor. Né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso aqui? É quando você tem uma alta frequência, uma repetição muito grande de ondas, exposto ao corpo humano, é uma carga de energia muito grande, eu chamo de energia radiante. E assim como as ondas de rádio, a luz visível, infravermelho, eletricidade, fazem parte do espectro eletromagnético, ou seja, tem um campo que é gerado e provoca a eletricidade estática, que até então estava quietinha, e pode se tornar em movimento. Ou seja, pode criar uma agitação de suas células. Isso aí eu estou falando em relação à exposição do corpo humano, por isso que ele tem que ficar fechadinho, hermeticamente fechado. Então, isso é uma onda de radiação eletromagnética. Mas são classificadas como não ionizantes. O que quer dizer isso? Eles não provocam a formação de íons no corpo humano, que a ionizante é pior, mas aí é objeto de outro estudo. Não é aqui agora. Mas, diferentemente dos raios-x, raios alfa, beta e gama, que têm efeitos carcinogênicos ou cancerígenos, são estritamente térmicos e, portanto, não alteram a estrutura molecular do item que está sendo irradiado. Qual o problema do micro-ondas? Ela tem uma trava de segurança que ele só funciona quando estiver ligado. Se você abrir o micro-ondas, ele tem que desligar. Se ele não desligar, tem que levar para manutenção porque não está funcionando. Não coloque sua mão, seu corpo, dentro, seu braço, dentro do micro-ondas com ele ligado, funcionando, se estiver desregulado, porque isso pode ocasionar queima do seu tecido, que vai levar a gangrena, necrose e perda daquele membro.
O forno micro-ondas só funciona com a porta fechada e as travas de segurança acionadas. Por isso que é importante, de vez em quando, você fazer um teste com o micro-ondas e ver se ele funciona com a porta aberta, sem nada dentro, e fique mais afastado. Se acontecer isso, ele funcionar com a porta aberta, não use nada, não se exponha, guarde na caixa e leve para manutenção. A porta acrílica transparente possui uma tela metálica que impede qualquer escape de micro-ondas. Aquelas bolinhas ali são propositais por causa do tamanho da amplitude das ondas. Então, ela bloqueia. Sugiro depois ver no YouTube ou um site de busca um videozinho animado como é que funciona o micro-ondas, como é que ele é feito. O interior do forno micro-ondas ele é revestido de um metal que reflete as ondas, elas ficam para lá e para cá, refletindo, conservando-as em seu interior. O forno micro-ondas desligado, ele não emite micro-ondas. Outras dicas de segurança do micro-ondas. Manter sempre distância, gente. Quando for botar nos espaços, tem que dar distância para ele expelir o calor dele nas laterais e no fundo. Todo esse dimensionamento tem no manual de instrução. Não ligue o forno micro-ondas se ele estiver vazio. Recomenda-se a utilização de um copo com água no seu interior, quando ele não estiver em uso. Não use equipamentos metálicos, use recipientes apropriados para micro-ondas conforme o fornecedor. Essas lasanhas que vem lá, use micro-ondas, pipoca de micro-ondas, ela vem todo um contexto de instruções que você deve respeitar. Não utilize o interior do forno para secar roupas ou guardar utensílios. Acredite, o ser humano faz isso. Não utilize o forno se a dobradiça, o trinco ou a vedação da porta estiverem danificados. Use sempre luvas térmicas para retirar os alimentos de dentro do forno para evitar queimaduras. Alimentos com pele, casca, membrana, como tomate, batata, salsicha, pimentão, devem ser perfurados com o garfo antes de irem ao forno, pois poderão explodir. Explode mesmo. Por quê? O micro-ondas ele atua numa frequência de ressonância com as moléculas de água. E se não tiver como expandir isso aí, pode gerar um efeito explosivo mesmo. Ovo mesmo, não pense em cozinhar ovo no micro-ondas. Que se você quiser fazer um ovo cozido para esquentar, você tem que cortar o ovo no meio. Embalagens totalmente fechadas não devem ser aquecidas no forno, pois poderão explodir. Alimentos com pouca umidade, como amendoim, pão, etc., não devem ficar muito tempo dentro do forno, pois poderão pegar fogo. Se isso acontecer, retire o plug da tomada e mantenha a porta do forno fechada até que a chama se apague. Não coloque qualquer objeto entre a porta e o batente do forno, nem permita que resíduos de alimentos ou outros detritos acumulem-se na superfície das travas de segurança para não prejudicar a vedação do forno. No aquecimento de líquidos, é possível que ocorra o fenômeno da erupção retardada, ou seja, aquele potencial acumulado que vem com efeito rebote. Ou seja, alguns segundos após o término da operação, o líquido pode entrar em ebulição. Por isso que quando você esquenta alguma coisa muito lá e deixa quente, dá um tempinho lá dentro, não pegue de imediato, porque aparentemente é que nem uma água com a tensão superficial no mar. Você parece que ela está quieta, mas por baixo ela está ali doida para explodir, para vir para cima. Então, a função do choque térmico, ela pode espirrar e causar queimaduras em suas mãos, seu rosto. Como o corpo humano é constituído basicamente por água, 70%, e gorduras, as micro-ondas podem causar queimaduras profundas no nosso organismo, assim como fazem com os alimentos, no caso da ocorrência de vazamentos. Cuidado com o uso de cafeteira. Desligue ao completar a operação, evitar a queima do fusível, café requentado e consumo de energia. As cafeteiras levam em média 4 minutos para arrefecer o café, principalmente as cafeteiras industriais que têm no ambiente de trabalho. O ideal é colocar o café em uma garrafa térmica depois de pronto. Cafeteiras que o café fica morno. A engenharia de uma cafeteira elétrica é apenas de fazer o café. Ocorre que alguns fabricantes usam resistências de baixa amperagem e baixo consumo de energia. A tomada dessas cafeteiras, por exemplo, não é aquelas que você usa em casa. É um plug tipo chamado canhão. Canhão é um tipo de tomada que passa uma alta corrente, o cabo é mais grosso, porque o efeito Joule é elevado. Portanto, nunca compare uma cafeteira como conservadora de calor. O ideal é fazer uma quantidade de xícaras adequada para a quantidade ideal de pessoas. Cuidados com aspirador de pó. Isso aí, gente, os serviços gerais dão esse apoio nas indústrias, nas empresas, então tem que ter cuidado. A vida útil dos motores depende das condições de sacos descartáveis e filtros. Para tanto, efetue a troca a cada utilização severa e limpe os filtros e substitua por novos. Nunca lave os sacos de tecidos para não remover a textura dos mesmos. Em caso de aspiradores de água, remova os de papel antes da operação. Nunca abra os compartimentos ou espalhe a poeira dentro de ambientes próximos de pessoas alérgicas, crianças ou animais.
esse material aqui trouxe hoje uma reflexão sobre serviços gerais. Como o próprio nome diz, podem envolver vários profissionais de vários CBOs diferentes. E isso aí, gente, é uma provocação que a gente traz, uma reflexão de assuntos que a gente pode explorar mais. Cabe para isso uma consultoria, um treinamento, uma assessoria com um profissional qualificado, um engenheiro de segurança, que pode fazer um devido treinamento para vocês. E eu me coloco à disposição do mercado também para dar esse suporte. Lembrando aqui, que está rodando aí embaixo da sua tela, uma chave Pix, influengiaria@gmail.com, em meu nome. Se quiser dar qualquer contribuição aí, será bem-vindo para pagarmos nossas contas. O nosso mercado, às vezes, é muito instável, aí está buscando recolocação, e a gente conta com o apoio aí de qualquer valor. Será bem-vindo. Muito obrigado, se cuidem e até a próxima.